título da palavra é A Igreja que Desejamos. O nosso texto é Atos 17, do verso 10 ao verso 14. Atos 17, Atos dos Apóstolos, do verso 10 ao verso 14. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler, diz assim, versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Vamos fazer uma oração, Pai. Nós te pedimos que o Senhor presida, dirija, fale conosco neste momento, através da Tua palavra. Eu peço a Tua graça para mim, apesar das minhas falhas e limitações, que o Teu Espírito possa agir acima desta fraqueza e que o Senhor também possa capacitar, alcançar todos nós que aqui estamos, todos que estão assistindo esta palavra, ou vão ouvir esta palavra, quer seja aqui nesse auditório, quer seja através da internet, onde quer que estejam, que o Senhor possa falar aos corações e despertar cada um de nós a sonharmos em relação à igreja e de sermos esta igreja, Pai, praticarmos o que esta igreja dos sonhos, ou excelente, ela pratica, Pai. Que Teu nome seja louvado, que o Senhor receba honra, glória, louvor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, não é novidade para vocês que nós vivemos um tempo em que há todo tipo de igreja. Eu sou de um tempo que não havia tanto tipo de igreja assim. Mas hoje a gente vive um tempo que há todo tipo de igreja, todo tipo de comunidade, todo tipo de ministério. Existem igrejas de todos os estilos e, como diz o outro, para todos os gostos, com as mais variadas doutrinas, com as mais variadas formas de governo, com os mais variados estilos de liderança. Assisti um pequeno vídeo na internet para ilustrar esse universo da igreja nos Estados Unidos. Uma igreja, o seu pastor foi ordenado rei. Isso passou na internet, ainda está lá, a sua ordenação, com trono e tudo que tem direito. Então nós vivemos esse tempo. Ou a igreja vive esse tempo. Eu não sei se você conhece, eu perguntei para minha mulher se ela conhecia essa parábola, porque foi escrita por um educador e como ela se formou em pedagogia. Outro dia eu contei uma ilustração para os diáconos aqui, contei uma história para os diáconos aqui, uma parábola para os diáconos,
que eu achei que foi pertinente. E eu cheguei em casa, depois eu mostrei para ela, todo assim, poxa, foi legal essa história que eu contei, essa ilustração que eu contei para os diáconos lá na reunião. Ela olhou assim, a gente conta isso lá para as crianças, Geração Vida, todo mundo conhece essa história. Então, como ela me deu uma arrasada com essa minha ilustração, quando eu li essa parábola aqui que eu vou contar para você, eu perguntei para ela ontem à noite, vem cá, você conhece a parábola tal? Ela disse, não conheço não. Então tá bom, então deixa comigo. 1 a 1. Talvez alguns de vocês conheçam, é a parábola dos urubus e dos pintacilgos. Certa feita, os urubus tomaram o poder na floresta e impuseram o seu estilo de vida a todos os animais, sua culinária, sua moda, sua estética e mesmo suas preferências musicais tornaram-se padrão e a referência para todos. Os pintacilgos, muito cordatos, esforçavam-se sobremaneira para corresponder às exigências dos urubus. Entretanto, os pobres pintacilgos não conseguiam se acostumar com o cardápio de carniça que deveria substituir sua dieta de frutas. Tampouco conseguiam andar como os urubus, reproduzir-lhes os requebros. Já viu um urubu andando? E os grunhidos, que os urubus chamavam de música. Observando os desajeitados pintacilgos, os urubus concluíram sumariamente. Eles disseram, não adianta, um pintacilgo será sempre um urubu de segunda categoria. Essa história, ela foi escrita por Rubens Alves e demonstra muito bem como todos nós procuramos modelos para pautar o nosso estilo de vida, a nossa forma de vida. E há os modelos, conforme eu estava dizendo na introdução, no que se refere à igreja, a toda espécie de modelo, a toda espécie de igreja, de liderança. Uns mais para urubus, outros mais para pintacilgos. Obviamente, alguns desses modelos, um ou outro, nos fascinam, nos atraem, seja o do urubu, seja o do pintacilgo. Nós nos identificamos, nós achamos que aquele é o certo, ou é o melhor, pelo menos para nós. Entretanto, o povo chamado cristão, evangélico, e permita-me dizer, nova vida, tem nas Escrituras e tem no testemunho dos primeiros cristãos e do seu fundador, Bispo Roberto Macalister, o referencial para a sua fé e a sua prática. Ou seja, nós somos como somos e fazemos como fazemos, porque os nossos referenciais, obviamente, além das Escrituras, está no modelo dos primeiros cristãos, Atos dos Apóstolos, e da igreja que se seguiu, e também daquele que é o fundador da Igreja de Nova Vida. E eu penso que nessa manhã nós temos uma oportunidade privilegiada para pensar, refletir sobre a nossa identidade e decidirmos sobre a igreja que nós queremos. Claro que pode soar uma pretensão que eu vá conseguir fazer isso com uma palavra, uma meditação, uma pregação, uma mensagem de 50 minutos, sei lá, 2, 3 horas aqui rapidamente, não sei. É uma pretensão que vai se conseguir isso.
Mas eu quero, assim, de uma maneira bem simples, o mais simples possível, traduzir esses pensamentos para vocês aqui. Um slogan positivista refere-se ao que é ou não é possível, afirmando o seguinte: se podemos sonhar algo, então nós podemos realizar. Tem uma filosofia positivista que pensa dessa forma, né? Tem até empresas multinacionais que têm isso como slogan. Se algo pode ser sonhado, algo pode ser inventado. Daí a razão de nós voarmos de avião, não é? Porque alguém sonhou com isso e se aplicou a isso, e hoje, se você quiser voar, você pode fazê-lo dentro de uma aeronave, um avião, não é? Então, se algo pode ser sonhado, algo pode ser, esse mesmo algo pode ser realizado. Se isso for verdade, não estou dizendo que estou andando num campo aqui mais filosófico, pensador, mas se isso for verdade, para nós construirmos uma igreja ideal, primeiro nós precisamos pensar nela. Se nós imaginamos, porque muita gente pensa numa igreja ideal que nem sabe o que é. Eu queria que a igreja fosse assim o quê? Como? Não sei explicar. Então não dá. Então esse princípio aí, se for verdade, se algo pode ser sonhado, algo pode ser criado, nós primeiro precisamos pensar, imaginar, né, como que a igreja ela deve ser. Porque então nós só poderemos trabalhar e construir esta igreja se primeiro a gente puder imaginá-la. Então, essa é a pretensão nossa nessa reflexão bíblica nesta manhã: pensar, sonhar, idealizar a igreja da qual nós teríamos orgulho, ou, usando os termos da nossa leitura bíblica, que não é simples de entender, essa maneira que o escritor aqui, o doutor Lucas, colocou, que os bereanos eram mais nobres. Eu não interpreto esse texto que ele está falando de classe social, não. Ele está falando da igreja, do que a igreja dos Tessalonicenses, que o povo lá. Eu acho que essa nobreza aqui não era só uma nobreza quanto à posição, pelo menos é o meu pensamento. Então, esse capítulo 17 aí que a gente leu alguns versículos, o autor nos apresenta um conjunto de valores que mostra a igreja de Bereia como sendo mais nobre que a igreja de Tessalônica. Numa leitura apurada, não tão apurada assim, mas atenta, a gente podemos ver como a comunidade de Tessalônica se mostrou invejosa, se mostrou intolerante, se mostrou violenta, se mostrou incapaz de fazer uma autocrítica, hipócrita, incoerente, manipuladora, corrupta. E eu poderia ainda adjetivar ainda mais a igreja de Tessalônica, aqui na revelação desse versículo, que quando os judeus, né, de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se para lá também para ouvir a palavra, para receber, para crescer. Não, se dirigiram para lá agitando, alvoroçando, criando uma perturbação naquele trabalho, naquela obra missionária. Tessalônica, eu penso, era uma comunidade da qual nós teríamos vergonha por essa atitude. Mas, a poucos quilômetros dali, uma outra igreja entrou para a história, recebendo os elogios que eu imagino toda igreja gostaria de receber para si.
Então, vamos ver as características que fizeram de Bereia uma igreja mais nobre. A primeira coisa é que Bereia era uma comunidade aberta ao diálogo. Bereia, ao contrário de Tessalônica, era uma igreja aberta. Está registrado que ela acolhe Paulo e Silas e se dispõe a ouvi-los, se dispõe a conversar com eles. Eu precisava de ser mais amplo, né, para poder explicar essa questão do judeu, da cultura. Você vê que eles vão para a sinagoga, né, eles vão para aquele povo lá, mas eu estou sendo bastante assim resumido, não é? Mas a igreja de Bereia, quando Paulo e Silas saem fazendo esse trabalho, pregando, eles ouvem o seu ensinamento, eles são abertos, né? Eles não eram assim engessados, fechados, eles se dispõem a conversar com ele. Em Tessalônica só havia ordens, só havia leis, só havia condenações. Em Bereia havia ordem, não é? Haviam regras, mas também havia conversa, havia abertura, havia diálogo, havia respeito, não é? Então, esse era um traço de Bereia, era uma comunidade aberta ao diálogo. Me parece que hoje há muitas comunidades que não são abertas para um diálogo. Parece que a gente faz uma aplicação complicada de certos ensinamentos bíblicos. Às vezes é porque você ouve, você senta, você olha, você examina. Aliás, a Bíblia diz que devemos ser assim, não é? Não sumariamente rejeitar, não ter aquela posição de que nós somos os donos da verdade, não é? Não, nós temos que saber diferenciar aquilo que é a verdade absoluta para nós, que é a palavra de Deus, e aquilo que não é, aquilo que é uma forma, um é de um jeito, o outro é de um jeito. Eles se abriram para isso. Um outro traço de Bereia, que é um traço também assim muito ausente hoje da igreja, de uma forma geral, é que a comunidade de Bereia, a igreja de Bereia, ela tinha sede da palavra de Deus. Ela tinha sede da palavra de Deus. O versículo 11, os bereanos eram os mais nobres, que depois receberam a mensagem com grande interesse. Eles receberam a mensagem de Paulo e Silas com grande interesse. Há uma outra tradução que diz com toda avidez. Então, eles tinham essa avidez, esta sede da palavra de Deus. Em Tessalônica, a palavra de Deus, ela era ocultada, ela estava subjugada pela tradição. A tradição em Tessalônica, a tradição religiosa em Tessalônica, chegou ao ponto de falar mais alto que a palavra de Deus. Por isso que quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica pregando, eles não têm essa mesma abertura, essa avidez para a palavra. Essa abertura da igreja de Bereia tem a ver com essa sede da palavra de Deus. Em Bereia, a palavra revelada, a mensagem do Evangelho de Jesus trazida por Paulo, em Bereia, esta palavra nova ou inovadora de Deus fecundava, ela prosperava, ela dinamizava a tradição. A palavra em Bereia não rasgou a tradição, não desorganizou a palavra, mas ela dinamizou, ela renovou. A palavra pregada, ela vivificou a tradição. Já em Tessalônica, a tradição prevaleceu. Eu me lembro que, bastante tempo aqui nesta igreja, eu preguei uma mensagem sobre a bênção de a gente ser derrotado pela Bíblia. Quando a gente é derrotado pela palavra de Deus, é que a nossa vida começa. Enquanto uma pessoa chega na igreja com suas ideias, seus conceitos, sua religião, a Bíblia está de baixo, a Bíblia está de lado, a Bíblia está subjugada
Não, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. A pessoa nem dá ouvidos. Mas quando a palavra de Deus prevalece, quando a gente é derrotado pela palavra, é aí que começa a vida vitoriosa de cada ser humano. Então, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque a palavra de Deus, ela estava na igreja, ou no contexto lá, a lei, né? A lei de Moisés, mas ela prevaleceu sobre a mensagem de Paulo, ao contrário do que aconteceu em Bereia. Bereia era acolhedora, uma igreja acolhedora do novo, disposta a ouvir as novidades trazidas pelos missionários. A comunidade de Bereia estava aberta a novas experiências e a novos desafios. Enquanto Tessalônica prendia, torturava e expulsava seus profetas, a comunidade de Bereia os acolhia, os protegia e os sustentava. Em Tessalônica o pessoal sofria, mas em Bereia os profetas do Senhor eram protegidos, eram acolhidos, eram levados em conta, eram sustentados. Bereia também era uma comunidade madura. Você sabe, esse é talvez um desafio da maioria dos pastores com um determinado tempo de ministério. É a questão da maturidade. A igreja, ela se renova, né? Ela vai se renovando. Essa igreja, pelo tempo que ela existe, ela tem, eu diria assim, filhos nascidos na fé aqui, espalhados por muitas igrejas, aqui em Caxias e em Recife. Por falar nisso, a irmã... eu não ouvi o que vocês falaram, não, mas Débora. Boles. Ela mandou um abraço para vocês, viu? Pediu oração do coral que ela vai fazer a tão marcada e desmarcada cirurgia essa semana. Não sei se ela está assistindo o culto lá pela internet, mas de qualquer maneira fica provado que eu dei o recado dela para o coral da igreja, mandou um abraço dela. Então nossa igreja tem filhos espalhados para todo lado. Mas a questão de um pastor é muitas das vezes você semear, regar, ensinar, e ver que aquela pessoa não amadureceu, não se tornou madura, não cresceu. O apóstolo Paulo teve essa questão, né? Mesmo com essa recepção maravilhosa em Bereia, e essa atitude de Bereia, que revela ser uma comunidade madura. Uma igreja madura é uma igreja que tem um senso, uma capacidade de avaliar, uma capacidade de distinguir coisas, tem uma capacidade tem um senso crítico, né? Uma capacidade de examinar, de olhar, que revela um cuidado, revela um amadurecimento. Imagina se você é uma mãe que não tem maturidade para ser mãe, não é? Não, tem que ser assim, olha essa comida, não, olha a qualidade, olha essa verdura está murcha, vê se tem uma lagarta. Não, o que não mata, engorda, taca a lagarta para o bebê comer mesmo. Não, caiu no chão, passa. Então você precisa examinar, você tem julgar, não, isso não é bom para o meu filho, isso não é bom para a minha filha. Você tem que ter uma maturidade, pô. Para ser mãe, tem as meninas sendo mãe com 11 anos aí, como é que é? Pobre criança se a avó não cuidar dela, se a avó não ajudar, se o vô não ajudar. De vô eu entendo, que eu sou vô. Aí. Então, Bereia
Então, a crise de um pastor é essa, porque você, caramba, às vezes você, é como você fala assim, o que a pessoa faz do que ouve? Então é assim, não ouve, não está escutando, mas não está ouvindo. Né? Não tem assim uma coisa que causa um pouquinho de pensamento num pastor? É quando você ensina e vem uma pessoa de fora. Ou na rede social tem muito isso, a pessoa posta uma revelação maravilhosa de alguém que você já falou na igreja 5 anos atrás 10 vezes. Mas parece que a pessoa dá mais crédito a alguém, eu vou mudar meu nome para Miguel Smith Rollinson, botar um nome americano, para ver se as pessoas prestam mais atenção. Então você às vezes espera uma maturidade, né? Aí às vezes você fala assim, caramba, você que é mãe, fala a verdade. É uma beleza o bebê, lembra do neném, sua filha, seu filho, o bebezinho? Mas você quer que aquela fase passe, não é verdade? É um privilégio dar de comer na boca do neném. Avião. Mas vamos crescer, pelo amor de Deus. Vai lá, meu filho, pega a comida, você tem 2 mãozinhas, vai. Não é não? Já pensou? Eu tenho que dar comida na boca dos meus filhos hoje? Não tem. É uma tragédia. Vem cá, ô Pauline, ô Henrique, aqui, mamadeira para você, gadai, gudu. Tem uma tristeza. Mas espiritualmente acontece muito isso. Gente crente está na igreja, é levado por qualquer coisa. Qualquer palavra desmonta o cara. Qualquer sujeito que diz alguma coisa, o cara esquece tudo que ouviu, que aprendeu. Como que é isso? Como que é isso? É que a pessoa não cresce, não amadureceu, não ganhou estatura. A igreja de Bereia era uma igreja aberta, mas se ela fosse uma igreja aberta, só fosse aberta, ela seria uma igreja tola, mas não era. Ela era uma igreja aberta, era uma igreja de uma dinâmica, era uma igreja que ouvia, mas era uma igreja que tinha senso crítico, mas era uma igreja que sabia avaliar, que sabia julgar. Os bereanos e bereanas já estavam abertos para novidades, mas sem ingenuidade. Ingenuidade é uma coisa que pode nos prejudicar. E tem muita gente que confunde ingenuidade com pureza, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pureza é uma coisa. Ah, que lindo, tão ingênuo. Pode ser dito a mesma coisa, ah, que besta quadrada, tão ingênuo. Pureza a gente tem que ter sempre, né? Mas Jesus mesmo disse, vocês têm que ser prudentes como a serpente e simples como pomba, né? Mas os bereanos, eles não eram ingênuos. Eles queriam conferir tudo nas Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Nada que era lançado sobre eles, eles engoliam automaticamente. Fala para o irmão do lado, cuidado com o que você está engolindo aí, irmão. Fala para ele. Quando alguma pessoa tem dor abdominal, diarreia, febre, você logo pergunta, o que você comeu? Você vai no médico, o que você comeu fora do normal? Às vezes o irmão está meio craquezinho, está meio de banda. O que você comeu, acabou? Hein? O que você andou comendo por aí? Qual foi a fritura espiritual? Porque fritura, cá entre nós, é gostoso pra cá, né, irmão? Coisinha frita, um peixinho, pastel. Quem gosta de pastel? Maravilha, caldo de cana. Hein? Caldo de cana é uma injeção de
glicose na veia. É como se der uma injeção de açúcar na sua veia, né? Um copinho de... Se tiver borocochô, toma um caldo de cana, seus olhos ficam brilhando, aberto desse jeito assim, ó. Mas que dá de piriri, que dá de dor de barriga, irmão. O que você comeu? Pois é, os bereanos, se por um lado Tessalônica rejeita de saída, nem ouve, nem é aberta a mensagem dos missionários, os bereanos estão longe de simplesmente engolirem qualquer sapo. Eles estão muito longe de engolirem qualquer coisa. Eles são abertos, sim, mas eles têm sede da Bíblia, sede da palavra, sede da verdade. Eles vão conferir na Bíblia. Diante da novidade, eles propõem, vamos ver. Ah, que maravilha, vamos ver se as coisas são de fato assim. Vamos conferir nas Escrituras Sagradas. Os bereanos, por serem abertos e sedentos da palavra de Deus, eles eram uma igreja atualizada, preocupados com a renovação, a sua renovação. A expressão aí, dia a dia, que todo dia eles liam a Bíblia, mostra que eles liam e reliam as Escrituras, aplicando-as ao seu contexto, à sua vida, atualizando a sua mensagem, a mensagem da palavra para o hoje. A palavra de Deus, já disse um pastor, não foi feita para ser lida apenas, ela foi feita para ser estudada. A palavra de Deus foi feita para você meditar, não foi o que o salmista disse? Medita na lei de dia e de noite. E aí? Medita na lei de dia e de noite. Nós hoje estamos sem sede da Bíblia e nós só conseguimos meditar nos problemas de dia e de noite. Nós só conseguimos meditar no que está faltando na nossa vida de dia e de noite. Nós não conseguimos meditar na palavra, pensar, mastigar, ler, estudar, ler o texto, o contexto, voltar. Aí vamos pregar sobre a mulher de fluxo de sangue. Pô, mas de novo, eu não aguento mais, eu estou tanto tempo na igreja, só prega. Pois é, nós somos assim, não é? Alguém falou comigo sobre o pastor Salvador, lá de Marcolândia, dizendo que todo culto lá em Marcolândia vai tirar a oferta, ele fala da oferta da viúva pobre. Falou que quando o pastor Salvador vai falar nas ofertas da oferta, o povo já... Ninguém aguenta mais, ele fala a mesma coisa. Mas por que nós somos assim? Eu me lembro quando eu era jovem, um pouquinho mais jovem, que eu cantava na juventude, o grupo de jovens da igreja cantava todo domingo à noite na igreja. E a gente cantava, tínhamos poucos hinos, e cantávamos o mesmo hino em um ano, sei lá, 40 vezes, assim, 50 e tantos domingos que tem no ano. Nós cantávamos uns 40 domingos a mesma música. E quando alguém reclamava, eu me lembro que o Jonatas se tornou pastor, já faleceu. O Jonatas falava assim, mas vem cá, por que não pode cantar o mesmo hino sempre? Vamos cantar o mesmo. Aí ele usava essa expressão, né? Você já viu que o Roberto Carlos faz um show e canta as mesmas músicas? E lota sempre, não é uma coisa de doido? Quando eu estou aqui, quero na primeira fila, quero ficar ali. E como é que nós somos, irmão? Nós somos arrogantes. Eu já conheço essa Bíblia, esse texto. Pastor, de novo já sei tudo sobre esse. Não é assim que nós somos? Cadê a nossa fome? Cadê a nossa avidez pela Bíblia? Cadê o nosso estudo? Nós queremos ser o quê? Que igreja nós estamos sonhando ser? Qual é a igreja que você sonha ser? Os bereanos, eles se mostraram mais nobres
do que os de Tessalônica. No início, querido, da nossa caminhada, nós nos alimentamos com leite, tanto nossa caminhada de vida como nossa caminhada de fé. Mas depois precisamos de alimento sólido para crescermos em estatura, quantidade, e crescermos em graça, qualidade. Crescer em estatura é quantidade. Crescer em graça é em qualidade. Ela era uma igreja atualizada, preocupada com a sua renovação, mas ela também era uma igreja constante. Constante no que se refere a uma fé que vai além do ritual formal de fim de semana. De ir na igreja, assistir o culto, graças a Deus. Agora o domingo é meu. Quando eu era católico, eu tinha esse sentimento. Ia na missa, de preferência na primeira missa, na missa mais cedo. A primeira missa, na época que eu era católico, sempre era mais cheia. Por quê? Porque todo mundo queria ficar livre da sua obrigação religiosa. Tinha uma sensação que depois que eu saí da missa, porque eu era menino, a missa era em latim, eu só entendia aquilo que a congregação repetia, né, em resposta àquilo que era dito, né, o Senhor tenha misericórdia de nós, tal. Mas eu só sabia aquilo, só entendia aquilo que a gente falava. Mas acabou a missa, o domingo é meu, a vida é minha, eu já paguei, eu já fiz a minha obrigação. Então, a igreja de Bereia era uma igreja constante, quer dizer, com uma fé, uma comunhão, uma ligação com Deus, além do formalismo religioso do culto dominical. Enquanto os de Tessalônica só se reuniam nos sábados, os bereanos viviam sua fé todos os dias, a sua comunhão com Deus, a sua leitura da Bíblia. Tessalônica se ocupava das Escrituras uma vez por semana, mas a comunidade de Bereia a vivia todos os dias e buscava nas Escrituras a orientação necessária para viver na vontade de Deus diariamente. E porque essa igreja era aberta e madura, Bereia era uma comunidade missionária. Uma igreja missionária deve ser a virtude dessa igreja que a gente pode desejar ser. Porque eu não estou falando de uma igreja que você deseje participar. Quando se constrói um templo, todo mundo gosta de lembrar que o templo somos nós, que o templo sou eu e você. Mas quando se faz outras afirmações ou valores que a igreja deve ter, nós pensamos no grupão. Não, a igreja que desejamos, talvez tenha faltado colocar no meu título, ser. Não é a igreja que nós desejamos frequentar, porque uma igreja que se deseja frequentar hoje não tem nada a ver com essa daqui não. Se deseja frequentar uma igreja que atenda às suas necessidades, que satisfaça o seu gosto. Desejamos seguir um pastor que só concorde com a gente, que só nos afague, que só nos abrace, que só nos beije, que não diga não. A comunidade de Bereia não era somente uma igreja ortodoxa, quer dizer, que conhecia a tradição, era também ortoprática. Todos viviam de acordo com o que criam, todos viviam de acordo com o que acreditavam. E aí, para um minuto aí, para o filme, aperta a tecla pause. Você vive o que você acredita mesmo? A sua prática é
a prática daquilo que você crê? Tudo que você diz que você crê, você está pondo em prática? Ou é só discurso? Eu acredito, mas você está fazendo isso? Eu acredito que tem que pregar, sim, mas você vai pregar? Eu acredito que tem que ir, eu acredito que tem que ser sal e luz, então você está sendo. A sua fé, ela tem sido posta em prática todos os dias? Ou só domingo na igreja? Oh, aleluia! Como está, amado? Oh, amada! Isso virou piada, né, na boca essa expressão, talvez por causa de em muitos contextos ela ser hipócrita. Ela foi colocada nas novelas por determinados personagens. Ela foi colocada em programa de humor. Oh, amado, oh, amada, miserável, tomara que você morra atropelado por um caminhão. Não é verdade? Será que a gente tem posto em prática a nossa fé? A igreja de Bereia, ela era uma igreja missionária, ela conhecia a lei, ela acreditava, mas ela também praticava. Havia uma coerência e uma consequência entre fé e prática. Conforme você lê no versículo 12: e creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. 14, imediatamente os irmãos de Bereia enviaram Paulo. Eles creram, e logo esta fé se transformou numa prática. Eles acreditaram, eles abraçaram, e logo eles estavam enviando Paulo, e acolhendo e recebendo Silas e Timóteo. Eu aprendo aqui nesse texto sobre Bereia que ela era também uma igreja organizada. Expressões como logo enviaram, promoveram, rapidamente, sem detença, depende da versão que você está lendo da Bíblia, eles logo enviaram Paulo. Os responsáveis por Paulo levaram-no, mostram como os bereanos eram articulados, habilidosos, eficientes, ágeis na ação missionária. Você imagina se tivesse uma estrutura excessivamente pesada, dependendo de complicados conchavos políticos e de intrincadas votações em onerosas assembleias. Tem que reunir o conselho, tem que reunir o corpo diaconal, tem que reunir não sei o quê. Paulo e Silas ainda estavam lá, até hoje. Então, a igreja de Bereia era uma igreja organizada. Sim, não era assim, cada um faz o que quer, mas ela tinha uma dinâmica. Ela não era organizada numa estrutura assim, amarrada, morosa. Toda forma, toda estrutura de igreja tem falha, querido. Eu não estou aqui dizendo que a nossa maneira de ser na nova vida é a perfeita, é a melhor. A nossa maneira de ser também temos problemas, lidamos com problemas. Por sermos uma igreja como nós somos no contexto administrativo. Eu não estou dizendo que o outro modelo está errado. Todos os modelos humanos, todas as formas de você estruturar, tem a mão humana e tem falhas e tem brechas. E estão passivas, umas estão mais suscetíveis a certas coisas, outras estão mais suscetíveis a outras coisas. Mas eu estou falando desse aspecto aqui, de uma rapidez. Ela era uma igreja organizada, tanto que ela pôde rapidamente movimentar, decidir, enviar, sustentar, prover, decidir, sem perder muito tempo. E a obra de Deus, obviamente, muita coisa na obra de Deus depende de uma revelação, depende de alguém. Vamos tirar, vamos abolir. Deus deu à igreja pastores, evangelistas. Eu vi uma propaganda na rede social de alguém falando sobre a igreja, um videozinho muito bem produzido, muito bem produzidinho, todo mundo vindo para o templo.
Aí perguntando se isso estava certo. Não, mas Jesus mandou ir. Aí aparece outra cena, todo mundo saindo do templo, todo mundo em casa, todo mundo pregando o evangelho, todo mundo fazendo a obra de Deus, assim, crescendo, o amor, multiplicando, pá. Eu vi o vídeo e falei, pois é, você pensa tanta coisa. Outra coisa, mas eu perguntei assim, onde é que está naquele vídeo os dons? Onde é que entra naquela estrutura pastor, evangelista, mestre? Então, qual é o desdobramento de certas coisas? Há a crença, então, que todo crente tem os 5 dons. Não é verdade? Mas a Escritura diz que Deus deu à igreja pastores, evangelistas. Ah, mas é porque hoje esse negócio está uma... Sim, então, é porque a pastorada hoje está tudo sem caráter, é porque pastor hoje, igreja virou negócio, igreja virou coisa... Sim, mas o que nós vamos fazer com a Bíblia, então? Não é? Então, a solução não é mudar o modelo bíblico. A solução é corrigir as falhas, é ver quem a gente está ordenando, quem a gente está pondo a mão na cabeça. Hoje você... Foi comentado aqui na reunião dos pastores, recebemos aqui na Igreja de Caxias. Tem uma instituição evangélica aí, não sei, eu não conhecia, recebi uma propaganda dela, um caderno dela. Pô, você tira credencial de pastor, quer ser pastor, irmão? Está com dinheirinho aí? Está com a grana para investir nesse negócio? Você pode contactar esse pessoal, ele te dá diploma, ele te dá carteira, para qualquer coisa, tudo está em promoção. Está tudo em promoção lá. Com o emblema federal, uma coisa legal, mas uma coisa humana, uma coisa de louco. Eu recebi aqui na igreja, fiquei com medo de alguém, pastor, ver, rasguei rápido para ninguém ver aquilo, querer ser alguma coisa. Os pastores aqui tudo abençoado, né? Tudo com dinheiro. Quem cala consente. Vocês ficaram calados, quer dizer que é isso mesmo. Ninguém falou não. Preciso acabar, né, irmão? Estou acabando. Mais 5 minutos. A igreja de Beré era uma igreja solidária. Uma igreja que desejamos ser. Devemos valorizar, considerar a igreja sendo solidária. Diante da perseguição promovida pelos intolerantes tessalonicenses, os bereanos não se eximiram de suas responsabilidades. Não lavaram simplesmente as mãos, antes eles arregaçaram as mangas para proteger, para financiar e para promover Paulo, Silas e Timóteo. Eles eram uma igreja solidária. Assim fazendo, promoviam em última instância a própria ação missionária da igreja. Então, vamos terminar. Afinal, que tipo de igreja queremos ser? Aqui eu coloquei a palavra certa, que não coloquei lá. Afinal, que tipo de igreja nós queremos ser? Qual a nossa mais legítima identidade? Quando simplesmente, queridos, copiamos estranhos modelos, perdemos a nossa identidade. E passamos a ter vergonha do nosso nome. Mas se revitalizarmos a nossa tradição, a nossa forma, a forma como nós fomos criados, formados, a herança que nós recebemos, se nós revitalizarmos a nossa tradição à luz da palavra de Deus, nós teremos orgulho de sermos o que somos. E talvez possamos descobrir que não, afinal de contas, não é tão ruim assim ser um pintacilgo. Não é tão ruim assim. A conversão verdadeiramente impressionante para os nossos dias seria a de nossas comunidades serem menos Tessalônica e mais Bereia. Uma comunidade que tem nas Escrituras sagradas seu mais forte referencial. Uma verdadeira e nobre comunidade aberta, madura e
acima de tudo, missionária, que prega a palavra, que tem uma fé prática, viva, que agrada e glorifica o nome de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a todos a sermos o que Ele espera de nós, amém? Fique de pé comigo. Dá a mão para esse irmão do lado mais uma vez, diz a ele, vamos em frente, irmão. Fala para ele, vamos em frente. Vamos em frente. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo aqui tão curto que passamos aqui na tua casa nesta manhã. Obrigado por tudo que pudemos expressar, a adoração, o louvor, a oração, as palmas, a oferta missionária. Obrigado pela tua palavra que nós ouvimos, que essa palavra possa ser bem interiorizada em cada um de nós, que essa meditação não acabe agora conforme eu parei, eu terminei, mas que essa meditação siga no coração do meu irmão, da minha irmã, não olhando para a minha vida, eu preciso fazer isso, olhar para a minha vida, mas olhando cada um para a sua própria vida, para a sua própria maneira de ser, de agir, de se relacionar com o corpo de Cristo, a igreja, especificamente esta igreja. Nos ajuda a ser esta igreja aberta, nos ajuda a ser essa igreja madura, que não engole qualquer coisa, que não vai atrás de qualquer palavra, de qualquer vento. Nos ajuda a ser uma igreja que sabe distinguir a mão direita da esquerda, o bem do mal, o certo do errado, o espiritual do carnal. Ajuda-nos, ó Pai. E ajuda-nos a ser, cada vez mais acentuadamente, uma igreja missionária, uma igreja que vai, uma igreja que faz, e uma igreja também que envia, que apoia, que sustenta. Guarda esse teu povo do mal, abençoa esse dia, guarda-nos na nossa saída, abençoa o nosso retorno logo mais, o batismo e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado por tudo, te agradeço em nome de Jesus e que todos digam graças a Deus. Dê um abraço em outro irmão e vá em paz. Deus te abençoe rica e abundantemente. Terceira idade, a equipe e os irmãos da terceira idade aqui do meu lado esquerdo, rapidinho, só para ter uma palavra com vocês.